Eu sou obrigada a dizer, por motivos de democracia pra caramba, que haviam especulações que Felipe Martins foi preso para que fizesse uma delação premiada e, na hora de oferecer a denúncia, não ficasse apenas com a delação do Cid, que é isso aí que todo mundo viu. Daria talvez mais robustez, mais consistência ou talvez mais veracidade. Mas a delação não veio, por mais que o cara tenha sofrido na cadeia. Meus amigos, a patriota Bárbara do canal Te Atualizei mais uma vez fez um trabalho corajoso digno de Sherlock Holmes e encontrou provas que desmontam toda a armação de Xandão. A verdade foi exposta, e agora todos podem ver com clareza que Alexandre de Moraes está usando sua posição no STF para cometer injustiças. Essas provas precisam ser divulgadas por todos nós para que juntos possamos derrubar essa série de abusos cometidos por Moraes. Te convido a assistir ao vídeo até o final e compartilhar essa informação. Juntos, somos mais fortes. Eis o ponto mais grave e incrivelmente inacreditável que estão disponíveis nos documentos liberados pelo próprio ministro Alexandre. E agora eu vou pedir para você acompanhar com muita atenção porque é muito surreal. Felipe Martins foi preso por supostamente ter saído do país. Sua prisão foi dada por ser considerado um risco de fuga. E baseado na tal saída do Felipe do país, o passaporte do Bolsonaro foi apreendido. Logo quando a defesa identificou que esse era o motivo da prisão, apresentou várias provas de que Felipe, de fato, nunca havia saído do país. Portanto, o motivo de sua prisão era falso. Nada que vocês não estejam carecas de saber. No meio disso, para rebater a defesa do Felipe, foi apresentado um tal relatório do I-94, que, em seu próprio site, anunciava que não poderia jamais ser usado como um documento oficial. Mas um jornalista usou. Na sequência, apareceram registros de entrada do Felipe em solo americano sem que ele de fato tivesse saído do país. Hoje já sabemos que o Felipe abriu um processo criminal nos Estados Unidos pedindo a identificação de quem teria inserido seus dados de forma fraudulenta no sistema americano de imigração. Pessoa corajosa, viu? Corajosa. Mas tá. Para agilizar a saída de seu cliente, que estava preso injustamente, a defesa do Felipe pediu à Suprema Corte a geolocalização do Felipe para que ficasse comprovado que o tempo todo ele estava aqui, através da sua operadora de celular, o seu cartão de crédito, o registro do Uber e por aí vai. O pedido da defesa foi ignorado. A defesa alegou que a geolocalização de outros investigados constavam no processo, mas, estranhamente, a do Felipe não, que foi justamente o cara acusado de tentar fugir do país. Justo a dele não constava no processo. Mas beleza, após serem plenamente ignorados por Alexandre, a defesa do Felipe entrou com um habeas corpus que caiu com o ministro Flávio Dino, onde em menos de 24 horas ele negou. A sequência disso foi o ministro Alexandre atendendo a defesa e dizendo o seguinte, abre aspas, para melhor análise da situação, para fins de se esclarecer se o investigado esteve em território norte-americano ou permaneceu no Brasil, defiro parcialmente o requerimento da defesa do Felipe e que se intime a empresa Uber, que confirmará que o peticionante estava em solo brasileiro. A TIM, que fornecerá a geolocalização do Felipe, e também a Latam para confirmar a presença do Felipe num voo de Brasília para Curitiba, que ocorreu no dia 31 de dezembro. O da Latam a defesa já havia apresentado, mas ele pediu mesmo assim. Ou seja, ficou super parecendo que o ministro queria saber se as empresas poderiam confirmar o que o Felipe estava dizendo, que nunca havia saído do Brasil, o que tornaria a sua prisão um equívoco. Sim, eu tenho que dizer equívoco, senão você já sabe, né? Aí, com as provas fornecidas pela Uber, pela TIM e pela Latam, o GONE, ou PGR, disse que, dentre as informações colhidas, ficou comprovado com razoável segurança que o Felipe nunca tinha saído do Brasil e que, agora que a questão estava esclarecida, ele se manifestava pela soltura do Felipe. Então, após 6 meses de prisão, Alexandre manda soltar o Felipe, mantendo cautelares que só ele recebeu, como a proibição de dar entrevistas, por exemplo. Aí, diante de tudo isso que eu te relatei, fica parecendo que o ministro Alexandre foi levado ao erro por uma possível fraude nos Estados Unidos que ainda não sabemos quem produziu. Mas acredite, saberemos. E que, já que agora estava tudo comprovado que ele nunca saiu do Brasil, pode soltar. Soltura é meia boca, né? Tipo, mantém a boca fechada. E é aí que entra um grande plot twist. Com a queda do sigilo da delação do Cid, também foi divulgada as diligências que levaram à prisão do Felipe. E aí vocês não imaginam o tamanho da surpresa ao perceber que, em outubro de 2023, 4 meses antes da prisão do Felipe,
A própria Polícia Federal já havia pedido a geolocalização dele. A exata mesma geolocalização que foi usada para soltá-lo. Lembra que eu falei que no inquérito havia as geolocalizações de outros investigados, mas do Felipe não? Pois é, nem precisava da defesa do Felipe ter pedido algo que a própria polícia já havia pedido. Só que simplesmente não foi anexado ao processo, que acabou levando o Felipe para a cadeia por 6 meses. Vocês estão compreendendo, galera? Do Senado Federal. O atual presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, em entrevista recente a 2 colegas seus, disse que o país tem muitos problemas, que a lei do impeachment é de 1950, da ditadura, e que o Senado não é órgão de correição do Supremo Tribunal Federal. Que o Brasil tem muitos problemas, isso nós já sabemos. Não adianta nem perder tempo com isso. Com relação a ser órgão de correição ou não, eu quero me servir da Constituição Federal, que diz em seu artigo 52 que compete privativamente, ou seja, exclusivamente ao Senado Federal, item 2, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o Senado Federal é sim o único órgão de correição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em relação à lei que 1079, de 10 de abril de 1950, ele fez uma referência a ser uma lei da ditadura. Bom, se ele quis falar da ditadura Vargas, ela acabou em 1945. Ela foi de 1930 a 1945. Portanto, quando a lei foi editada, 10 de abril de 1950, quem estava na presidência da República era o general Eurico Gaspar Dutra, presidente legitimamente eleito pelo povo. Se a referência for a Revolução de 1964, isso só ocorreu 14 anos após a edição dessa lei. E aí nós temos que abrir um parêntese para dizer que alguns falam que foi uma ditadura e outros que foi uma revolução, como eu me incluo nesse grupo. Houve uma revolução com os seus desdobramentos, evidentemente. Então, dentro desse quadro que está posto, o ministro Alexandre de Moraes, pela via administrativa, vamos dizer assim, só será afastado do cargo em 2027, com a eleição dos novos senadores em outubro de 2026. Antes disso, a não ser que nós façamos uma pressão tremenda que o senador Alcolumbre não suporte e dê início a algum dos inúmeros processos de impeachment que temos lá no Senado Federal, eu mesmo assinei um deles. A outra situação é o que está ocorrendo lá nos Estados Unidos. Existem vários processos civis no momento contra o senhor Alexandre de Moraes, mas nós temos notícias que o governo americano, vários parlamentares americanos do Senado e da Câmara estão trabalhando fortemente para materializar a prática de crime do senhor Alexandre de Moraes contra as leis americanas. Se isso acontecer, e eu espero que aconteça em muito breve, aliás, eu creio que vai acontecer, o senhor Alexandre de Moraes poderá ser incluído na lista da Interpol e, se ele sair do Brasil, será preso. Fora disso, ele continuará por aqui, praticando as suas maldades até o primeiro semestre de 2027. Mas eu tenho muita fé no povo brasileiro de que nós vamos fazer um grande movimento, começando agora no dia 16 de março, até a queda de Alexandre de Moraes e todos que dão o apoio decisivo para